E eu já disse isso aqui mais de uma vez, e eu acho que os irmãos concordam, eu acho que nós nunca vivemos uma época de tanta agressividade, de tanta violência, no sentido de destruir a família, tanto na questão dos valores, como na própria constituição da família, como é apresentada na Bíblia. Então eu quero continuar nesse mesmo tema, né, que nós estamos aqui na igreja, e eu queria pensar um pouco nessa noite, irmãos, sobre as decisões que nós tomamos em nossas vidas e as consequências para a família. Na verdade, todas as nossas decisões impactam na nossa vida, em específico, e na vida de terceiros, né? Na vida de outros. Quer queiramos ou não, isso é normal. E eu queria pensar sobre a vida de uma pessoa, de um homem, apresentado lá no livro de Pedro, mas antes de ler o texto, na segunda epístola, na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, fala de um homem chamado Ló. Eu quero pensar um pouquinho sobre, e refletir com os irmãos, sobre algumas decisões que ele tomou ao longo da vida dele e como isso impactou na vida da sua família, tirando, evidentemente, lições para as nossas vidas hoje. Há algumas frases de efeito que nós usamos. Por exemplo, na internet eu encontrei algumas frases. Elas são frases de efeito, mas não as diminuem. Elas são verdadeiras. Uma delas eu vi na internet é: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Também encontrei uma outra que eu não tinha visto ainda, que diz assim: não culpe o vento pela desordem, se foi você que deixou a janela aberta. É claro que são frases de efeito, são bonitas, inclusive podem ser usadas em várias circunstâncias, mas isso retrata uma realidade. A vida é feita de escolhas. Até você decidir que não quer decidir nada, ou dizer assim, vou deixar que os outros decidam por mim, isso já é uma decisão, já é uma escolha que você faz. Eu não quero escolher nada, então escolha para mim. Escolha qual é o nome, a roupa que eu vou vestir, escolha o nome do filho que eu vou ter, enfim, você pode fazer essa decisão, você pode tomar essa decisão, fazer essa escolha na vida. Mas foi a escolha que você fez e trará consequências para a sua vida. O pastor Fanini, há muito tempo atrás, eu ouvi uma mensagem dele gravada. Eu cheguei a conhecê-lo, ele veio aqui na convenção, acho que 96, se eu não me engano, Convenção Batista Brasileira, mas não foi dessa vez que ele falou isso, mas nessa mensagem gravada, ele diz assim: entre o berço e o caixão estão todas as nossas escolhas. E ele dizia na mensagem assim: antes de nascer, você não tem nada a escolher. Você não escolhe onde vai nascer, ou é a família, quem vai ser seus pais. Não escolhe seu nome, não escolhe o dia que vai nascer, o lugar que vai nascer, né? Não está sob a nossa, não está sob o nosso domínio essas escolhas. E eu até diria, então não reclame delas, porque alguém que escolheu, e nós que confiamos em Deus, escolheu por você. Você não nasceu numa família por obra do acaso. Os seus pais, eu costumo dizer, pode não ser os melhores do mundo, mas era o melhor e era o que você precisava para a sua vida. Com todas as falhas que temos, né? Nossos defeitos. E depois de morrer também, nós não escolhemos mais nada. Selamos o nosso destino enquanto estivemos aqui, os anos que Deus nos concedeu aqui. Então, tomamos decisões agora
mas evidentemente não temos muito domínio sobre o que vai acontecer após aquela decisão. Penso eu que sempre que nós escolhemos, queremos escolher o que a gente considera melhor. Acredito que ninguém vai tomar uma decisão, fazer uma escolha dizendo assim, isso aqui vai me prejudicar lá na frente. Eu não creio assim. Eu acho que todos nós queremos tomar decisões que tragam boas consequências para as nossas vidas e, evidentemente, para as nossas famílias. Eu não acredito que ninguém queira o pior para a sua família. Mesmo que você não seja, que você tenha algum tipo de rivalidade, que você tenha algum tipo de diferença com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, mas desejar o mal, eu acho que não chega a esse extremo, né? Então, nós queremos o melhor para a família. Só que nós não sabemos como as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, como aquilo vai repercutir lá na frente. Onde essa escolha vai nos levar. E aí eu diria, e será que a gente pode ter algum critério, alguma orientação para que a gente erre menos? Eu queria ir para a Bíblia para a gente não ficar, então, fazendo especulações. Então, eu quero ir para a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, e quero ler com os irmãos os versículos de 6 a 8. Na verdade, antes de fazer a leitura, para que a gente entenda esses versículos e não os tire do contexto em que eles foram escritos, o capítulo 2 de Pedro, da segunda carta de Pedro, ele começa os primeiros versículos falando sobre os falsos mestres ou os falsos profetas, pessoas que enganavam com ensinos agradáveis, de certa forma, aos ouvidos das pessoas, mas que traziam muito mal para aquelas pessoas, a ponto de Deus trazer juízo sobre essas pessoas. Então, o capítulo 2 fala sobre os falsos profetas e como Deus foi justo ao castigar aquelas gerações que deram ouvidos a falácias, a palavras que não vinham de Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele fala de juízo, né, falsos profetas, do juízo de Deus, ele também fala sobre a misericórdia de Deus. Porque sempre quando ele aponta exemplos, né, na história de pessoas que em meio a uma geração absolutamente pervertida, elas foram preservadas. E nesse texto especificamente, são duas pessoas que são citadas, uma é Noé, e essa eu não vou abordar a vida da família de Noé, e a outra é a vida de Ló. E então, com isso em mente, façamos a leitura. Versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus bondoso, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra que lemos agora, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, ao Teu Espírito que está em nós e habita em cada um aqui, que nos revele, ó Pai, as verdades deste texto para as nossas vidas. Nos contempla, ó Pai, edificando as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, pois suplicamos isso no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Eu fiquei até certo ponto surpreso, eu não sei se isso é a mesma imagem que os irmãos têm,
Mas eu fiquei, até certo ponto, surpreso com a expressão o justo Ló. Porque o quadro pintado de Ló no livro de Gênesis, ele apresenta um homem com algumas características que me parecem frágeis. Mas depois eu espero que a gente entenda por que ele é chamado de justo. Mas esses versículos que nós lemos, né, primeiro o versículo 6, fala do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, acho que não é, as duas palavras não já devem ter sido ouvidas pelos irmãos. São duas cidades que são símbolo da corrupção moral e espiritual de uma geração, de um grupo de pessoas. Digamos que a depravação era total. Eu digo que era total porque no diálogo que a gente ouve ou lê de Deus com Abraão, que está no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 15 ou 16 de Gênesis, Deus anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra por conta dessa depravação total. E o diálogo entre eles Abraão pede para que Deus não destrua aquela cidade para preservar 50 justos. Se ele encontrar 50 justos, preserve. Aí ele termina esse diálogo com Deus dizendo, Senhor, se tiver só 10, tu preservas. Aí Deus diz para ele assim, eu não destruirei a cidade se tiver 10 justos. Irmãos, não tinham 10 justos em Sodoma e Gomorra. Então, eu creio que Jó era o justo. Talvez seja ele o único. Na verdade, foram preservadas 4 pessoas. Alguém vai dizer assim, a mulher morreu depois. É verdade. Mas morreu num momento posterior, né? Chegou a sair da cidade. Ficou ele, as 2 filhas e a esposa. 4 pessoas. Então, esse texto nos mostra que há pessoas que são tementes a Deus, que são crentes verdadeiros, mas ainda assim sofrem muitas aflições, porque fazem escolhas erradas. É de dar dó, irmãos. Às vezes a gente vê algumas pessoas que amamos, que são crentes verdadeiros, que nós conhecemos há muito tempo, mas passam por situações, homens de Deus, que muitas vezes foram instrumentos de Deus para nos ajudar em momentos das nossas vidas, e a gente olha para algumas situações que eles passam, que estão passando, ou que eles relatam pela relação que tem com a gente, e a gente diz assim, por que tamanha aflição? É claro que nem tudo se justifica ou se explica por conta de decisões pessoais tomadas erradas, mas muitas vezes as decisões que nós tomamos, as escolhas que fazemos, nos faz chegar a essa situação. Esse é um caso que pode nos ensinar muito sobre decisões tomadas. O versículo 7 diz que o Senhor trouxe juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, versículo 6. Não diz aqui, mas se ela foi reduzida às cinzas, veio fogo do céu e destruiu aquelas cidades, tornando-as exemplo do que acontecerá para os ímpios. Era um símbolo do que vai acontecer no futuro. Escatologicamente, esse mundo será destruído, mas os justos do Senhor serão preservados. Mas aí é preciso que a gente entenda que essa justiça que é citada aqui, que faz com que Pedro diga o justo Ló, não é uma justiça própria que vem do seu comportamento irretocável, de sua conduta ética e moral, da sua condução na vida, da sua maneira de projetar a vida, da maneira como ele escolhia. Não vem disso o seu adjetivo, a sua qualidade justa. Vem da fé
herdada por meio do companheirismo, por meio da convivência com o seu tio Abraão. Eu creio assim. Vem pela fé em Cristo Jesus. Porque diz o versículo 7, mas livrou Ló. Ou seja, a justiça de Deus presente e vista na destruição de Sodoma e Gomorra é também, o texto mostra também a misericórdia de Deus na vida de Ló e sua família, preservando-os. Então, Deus equilibra de maneira muito tranquila, vamos dizer assim, a justiça e a misericórdia. Ele sabe quando pode pesar a mão sobre a vida de alguém e quando ele deve aliviar a mão sobre a vida de alguém. Na medida certa, as coisas que acontecem em nossas vidas acontecem para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito eterno de Deus. Esse Ló passou por algumas situações e essas situações foi resultado das suas escolhas. Então, pensando em Ló, quem ele era? Eu quero pedir que os irmãos me acompanhem aí em Gênesis, no capítulo 11. O versículo 31 diz assim, Gênesis 11: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Quem era Terá? Terá é o pai de Abraão. Esse texto que nós estamos lendo, no capítulo 11 de Gênesis, fala sobre a descendência de Sem. Sem era filho de Noé. Dos filhos de Noé, Canaã foi condenado por escolhas erradas. Cã resolveu ridicularizar seu pai quando o viu bêbado. Sem e Jafé, protegendo a imagem do pai, protegeram o pai. Quando Noé, isso depois do dilúvio, quando Noé, do outro dia, passa a embriaguez, ele sabe do que aconteceu. E então ele profere bênçãos e maldições para Canaã, para Cã, que é onde descende os cananeus, vem a maldição de ser escravo dos seus 2 irmãos. Escolhas feitas em vida. E entre os filhos de Sem, tem um chamado Tera. Na verdade, não é um filho direto, tá, irmãos? Depois, os irmãos tiverem tempo e quiserem, pode ler a genealogia. Deus trata com famílias, com gerações. Assume um compromisso de abençoar os filhos dos filhos. Então, essa sequência de aos 30 anos fulano teve filhos, aos 30 anos fulano teve outro filho, gerou tal, até chegar em Tera. Tera teve 3 filhos, um deles, Arã. No texto vocês vão encontrar duas vezes a palavra Arã. Uma se refere ao nome do filho de Terá. E o outro é o nome do local onde Terá ficou durante alguns anos, para depois Abraão seguir sozinho para a terra de Canaã. Pois bem, Terá então seguiu com Abraão, ou com Abrão ainda, o neto Ló, porque Arã morreu muito jovem. Então ele segue com o avô e com o tio até chegar em Arã. Então ele é sobrinho, Ló é sobrinho de Abraão. E eles seguiram juntos, mesmo depois que Terá morreu, porque depois que eles
seguiram para Harã, Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E aí, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor então faz aquela promessa a Abraão: sai da sua terra, nesse caso, sai de Harã, já não é mais de Ur. Sai do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E tu ser uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí quem parte com Abraão? Como lhe ordenara o Senhor, partiu Abrão e Ló foi com ele. Então, Ló segue junto com Abraão até Canaã, e eu acredito que essa convivência fez muito bem. Fez bem para todos os aspectos na formação de Ló e também na fé que ele viu do pai da fé, Abraão. Então eu creio que Ló herdou a fé do seu tio e por isso ele é chamado de justo. Mas então você diz assim: até agora não entendi por que as aflições. Chegamos ao capítulo 13, e no versículo 5 do capítulo 13, mostra uma realidade. Os dois enriqueceram muito, tanto Abraão quanto Ló. E a terra já não podia sustentá-los. Diz o texto: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então surgiu tensões e conflitos entre o sobrinho e o tio, não necessariamente entre os dois diretamente, mas entre os seus funcionários, os seus pastores, aqueles que trabalhavam para eles. Então, Abraão, um homem generoso e um homem de paz, como deve ser o homem de Deus, resolveu então tentar solucionar aquele problema. E o versículo 8 e 9 diz assim: então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. E aí ele faz uma sugestão, ou ele diz assim: aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Chegaram então a um ponto de escolha. E aí a gente pode dizer assim: mas não dava para eles continuarem juntos? Não, não dava. Há momentos em que a gente precisa separar de fato. Mas veja o critério usado por Ló para escolher para onde ele ia. Os versículos que seguem, o versículo 10 e 11, vai mostrar ou apontar para a gente qual foi a lógica, o que Ló pesou para tomar a decisão. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Eu acho que não seria forçar a barra dizer que Ló fez uma opção colocando na balança apenas aspectos econômicos.
não é muito diferente do que a gente faz. Essa escolha que eu devo fazer com relação à minha vida, com relação à minha profissão, a profissão que eu vou escolher, a cidade onde eu vou morar. Às vezes, as pessoas, alguns fazem assim, a mulher com quem eu vou casar, ou o homem com quem eu vou casar. Primeiro, preciso amarrar o meu, desculpa a expressão, o meu jumento, o meu burrinho, na sombra. E o espiritual? Não tem peso? A administração de empresas, economia, administração de empresas, costumam ensinar os seus acadêmicos a fazerem análise de riscos, ponderar custos e benefícios para tomar decisões. Mas os custos e os benefícios não levam em consideração o risco espiritual que aquela decisão pode trazer. Mas então Ló escolheu, pensando na perspectiva econômica, aquilo traria mais vantagem para ele. Ele ficaria mais rico do que o que ele já era. Porque ele era pastor, ele era um pecuarista, né? Se fôssemos usar a linguagem de hoje, criação de gados. Então, um local de pastagens abundantes que nunca falta. Enquanto que Abraão foi para a área mais seca. Inclusive, quando Abraão passa por uma seca, vai para o Egito, quando volta, ele vai para o Negueb, que é um deserto. Abraão teve sua descendência abençoada. Ló perdeu sua família. Uma escolha errada, irmãos. Critérios errados. Um homem justo, temente a Deus, se afligia diariamente, olhando o que acontecia e vendo para onde sua família estava e não arredou o pé da cidade. Ele teve que ser arrastado pelo anjo. Eu vou mostrar o texto para os irmãos, para não dizer que os irmãos acharam que eu estou inventando. O texto diz que Ló, hesitando, os anjos pegaram e disseram, sai rápido. Se não faz isso, morreria lá mesmo sendo justo. Mesmo sendo justo. Então, irmãos, os problemas enfrentados por Ló foram resultados de suas próprias escolhas. Irmãos, Deus trata com famílias. A linhagem de Abraão foi uma bênção para todas as famílias da terra. A de Ló não foi uma bênção. Depois nós vamos chegar lá. Então, irmãos, nós temos uma visão muito limitada e muito circunstancial das escolhas que nós fazemos. Quando nós vamos decidir sobre onde morar, que curso fazer, que profissão seguir, muitas vezes nós não percebemos o impacto, as consequências que aquilo pode trazer para a minha vida, mas só pensamos na vida no aspecto material, no aspecto da formação. Eu vou por uma cidade cosmopolita, uma cidade que vai me oferecer todas as vantagens, mas é uma cidade depravada. Eu vou para uma profissão que vai me dar muito dinheiro, mas se desdenha de Deus naquele local. Eu tenho uma proposta de trabalho que é vantajosa, mas ali eu não terei tempo algum de prestar culto ao Deus verdadeiro. Escolha errada, segundo o critério bíblico. Pode ser vantajoso, e você vai ver que Ló ganhou dinheiro. Enriqueceu mais ainda, mas perdeu a família. Então, a nossa visão é muito limitada. Ló escolheu o mal. E nós, irmãos? Quando nós vamos constituir uma família, nós não percebemos que nós estamos projetando a nossa linhagem
Sabe por que existem tantas genealogias na Bíblia? Porque Deus vai tratando ao longo da história com famílias. Deus vai estabelecendo o seu plano salvador através de gerações de famílias que se mantêm fiéis. As escolhas, irmãos, determinam o presente e o futuro das nossas famílias. Então, me permitam falar mais para os jovens. Preste bastante atenção, vocês que ainda não casaram. Onde vocês estão amarrando, usando essa linguagem um pouco vulgar, o burrinho de vocês? Veja o compromisso da pessoa com quem você está assumindo um compromisso, se o compromisso que ele tem com Deus é maior do que o compromisso que ele tem com você. Se ele não tiver compromisso com Deus, me permitam dizer, ele não serve para você. Meus jovens, não optem por casamentos de julgo desigual. O risco é grande. A sua genealogia, a sua linhagem pode ficar comprometida. O que aconteceu com Ló, irmãos? Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, sabe onde é que ele está? Gênesis 19, versículos 1 e 2. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. E aí os dois anjos disseram: não, passaremos a noite na praça, responderam. Irmãos, vejam que esse texto, esses dois versículos, nos mostram as concessões que Ló foi fazendo na vida. Irmãos, Abraão segue para a sua vida e a cultura era viver em tendas. Ló já não vive em tendas. Ló tinha uma casa dentro de Sodoma e ele mantém alguns aspectos culturais aprendido com o seu tio, porque o judeu tem essa prática de hospitalidade. É por isso que a Bíblia é tão enfática em falar sobre a hospitalidade. É uma virtude que os cristãos devem preservar, receber bem, com alegria as pessoas. Mas nota-se que ele já tinha se misturado e, como eu falei, ele tinha prosperado, porque sentar-se à porta da cidade era coisa para as autoridades, para os líderes da cidade, na cultura dos sodomitas e dos gorromitas, não sei se é o gentílico de Gomorra, enfim. Então mostra que ele já estava liderando um estrangeiro, chegou à cidade, prosperou e já tinha liderança na cidade. Está lá na porta da cidade, no portão de entrada da cidade, junto com as demais lideranças da cidade. Então, ele já era um dos dirigentes, tinha uma casa dentro da cidade, ele mudou o seu estilo de vida, porque, apesar de guardar alguns ensinos, hábitos, como a hospitalidade do tio, mas ele vai perdendo alguns princípios e alguns mandamentos do Senhor, inclusive para a sua família, porque a sua família vai casar-se com as suas duas filhas, estão noivas com dois homens, que quando Ló comunica que a cidade vai ser destruída, ele diz: ah, sogrão, deixa de brincadeira, isso é coisa para se falar agora. Eles desdenham da palavra de Deus, eles desdenham de Deus, eles acham que Deus é uma piada. Era essa a situação que Ló vivia.
Aquilo o afligia, é verdade, irmãos. Quem de nós não se afligiria? O temor do Senhor está em nossos corações, mas as decisões que nós tomamos repercutem sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família, quando somos casados ou quando vamos constituir família. Então Ló se afligia por conta dessa situação que vivia a cidade, mas ele também não tomava decisão nenhuma. Agora, quando você compara com o que Abraão estava vivendo, como Abraão estava vivendo, você pode voltar no capítulo 18 e você vai ver que Abraão está prosperando, mas diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Não é da porta da cidade. Ele não tem casa, ele mantém os hábitos que são ensinados para vivam em tendas. Eu sei que isso pode parecer insignificante, mas aqui está mostrando que a cultura, ele não fez concessão com a sociedade, com o mundo. Ele não negociou valores. Manteve-se fiel ao propósito e ao plano de Deus. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Ele ficava na tenda, a sua mulher na tenda, e criando gado e prosperando. E veja, irmãos, como é que a gente compara a prosperidade das pessoas? Eu já tive a oportunidade de conversar com amigos e irmãos em Cristo, da mesma geração, alguns até um pouco mais velhos, e a gente falando: como estão os seus filhos aí? Todos formados. Alguns não estão mais nem aqui, já estão lá no Sudeste, já estão no Sul, outros estão fora do país. Está muito bem, multinacionais, enfim, ganhando muito dinheiro. E eu pergunto: estão na igreja? E ele diz: não, um está namorando com uma católica ortodoxa, uma está vivendo com outra mulher, mas estão prósperos. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Jó se afligia ao ver a iniquidade, a corrupção, a depravação daquela cidade, como nós hoje nos afligimos vendo tudo o que está acontecendo e dizemos: Senhor, até quando a gente vai suportar isso tudo? Mas ele não tomava nenhuma atitude. Ele permaneceu vivendo no mesmo lugar, na mesma situação, e expondo a sua família àquela situação ou àquela condição que poderia ser evitada. Então, quando ele vai falar para os genros, nós já comentamos, que Deus vai destruir a cidade, no versículo 14, os genros respondem para ele: tá brincando, sogrão. Ele diz assim: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Os genros devem ter no diálogo de: isso só pode ser brincadeira desse velho que deve estar meio gagá e não está querendo atrapalhar o casamento da gente. Vejam, irmãos, as filhas iam casar com homens que sequer respeitavam a palavra de Deus. Esse tipo de pessoa não serve, irmãos, para os nossos filhos. Com quem você está se envolvendo? Você está se envolvendo com pessoas que pensam que Deus é uma piada? Cuidado, meus irmãos. Isso falo para os solteiros, é claro. O versículo 15 e 16, como eu tinha falado, Ló teve que ser arrastado para sair da cidade. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, diz o versículo 16, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Você pode até escapar, ser salvo, como que
chamuscado. E a sua família? Então Deus é misericordioso, irmãos, mas há perdas. Veja o que acontece com a mulher. A história mais conhecida de Ló é da mulher. Eu não sei nem onde ele encontrou essa mulher, se ele já foi para Sodoma e Gomorra casado ou se essa mulher era de Sodoma e Gomorra. A Bíblia não nos informa. Qualquer que seja a naturalidade daquela mulher, o que o texto nos faz perceber é que ela tinha incorporado os valores e a cultura da cidade, ela estava tão arraigada, suas raízes estavam tão profundas naquela cidade, que ela teve saudade e pena de deixar a cidade. Porque quando o anjo diz para ela, olha, não olhe para trás, está no versículo 17, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas. Mas no 26, olha o que a mulher fez, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O olhar para trás aqui, irmãos, não é só o gesto, é a saudade e o desejo de ficar onde ela estava. Todo o seu patrimônio se foi, sua prataria, sua casa, seu carro, as suas amizades estavam ali e ela tinha saudades daquele local. Virou uma estátua de sal. Outra perda foram as filhas. E eu não vou nem falar do aspecto material, porque ele foi para ficar mais rico, saiu com a roupa do corpo. Teve tempo de levar nada. Foi morar em cavernas, está sendo lembrado aqui. Mas e as filhas? Estou pensando apenas, assim, focando mais o aspecto da família. As filhas, irmãos, já tinham se perdido. As filhas não tinham a lei do Senhor em seus corações. Veja o que diz os versículos 30 a 36. Elas vão cometer algo que a gente, em qualquer época, é um absurdo. Elas vão cometer incesto com o pai. A que ponto chegaram? Vejam os valores morais daquelas meninas. Tristeza. Diz o texto assim, Ló partiu para Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a nossa linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar vinho também esta noite, e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Sabe o que nasce daí? Veja o compromisso com a nossa linhagem, com a genealogia da redenção. Nascem dois povos. Os descendentes, os que são chamados amonitas e os moabitas, 2 povos que se tornam inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. As filhas, quando se viram sozinhas, cometeram então esse incesto com o pai para suscitar descendência. Moral nenhuma tinha aquelas meninas. Que pena, irmãos, que tristeza é essa história. Dessa circunstância vem 2 povos que se tornaram então inimigos do povo de Deus.
Deus pode salvar, irmãos, as nossas vidas, mas as nossas famílias. Sabe o que esse texto, essa história nos ensina? Que há um critério para você tomar decisões na vida, para fazer escolhas. E ela está em toda a Bíblia, mas resumida em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Precisamos, irmãos, de um compromisso sério com Deus. Precisamos colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Nós precisamos ter o cuidado de abençoar a nossa descendência. Abençoe a sua descendência. Cuide com as escolhas certas. Deus trata com gerações, irmãos. As decisões de hoje têm consequências ao longo da história. Então, faça parte da história da redenção. Seja comprometido com o plano de Deus para a sua vida pessoal, afetiva e familiar. Que Deus, então, nos ajude a fazer escolhas certas para não lamentarmos e sermos tão afligidos como Ló. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Ministério do Louvor pode vir aqui à frente para a gente encerrar. Eu não tenho dúvida nenhuma da sinceridade da fé em nossos corações. Todos nós somos justos pela fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Mas as escolhas que nós fazemos agora, 2024, vão repercutir para a eternidade. E talvez você nem esteja aqui. Falo em relação às famílias. Os seus descendentes dependem da escolha da mulher. Um bom casamento, irmãos, começa com a escolha. Parece muito piegas o que eu vou dizer, mas assim, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos, mesmo que eles não existam ainda. E eu falo isso, irmãos, não como exemplo, mas a minha esposa sabe disso. Nós orávamos por esse rapaz antes dele nascer, antes dele existir. Oramos pelo casamento dele. E só a mãe dele, eu não cheguei a ser essa ousadia, disse para ele, não traga a Filisteia para cá. Só tem uma exigência, ser crente em Cristo Jesus. Faça esse propósito em sua vida. Preserve a sua família. Abençoe a sua descendência com as suas decisões.